Meu nome é Manuela Carvalho e eu tinha 32 anos quando meu pai mandou 2 seguranças me tirarem da cobertura da nossa família em São Paulo, exatamente às 23h47 da véspera de Natal. 60 convidados assistiram, enquanto eu recusava o pedido de casamento que meus pais haviam planejado entre mim e o filho de um parceiro de negócios da família. Meu pai ergueu a taça e disse: "Você vai destruir o futuro desta família por causa de amor? Amor não paga a cobertura nos jardins, Manuela." Antes que eu pudesse responder, minha mãe me deu um tapa no rosto. Então meu pai apontou para o elevador privativo. "Eu não tenho mais filha." Minha irmã mais velha se aproximou, despejou champanhe sobre meus sapatos e sorriu. "Feliz Natal, ninguém." Os seguranças seguraram meus braços como se eu fosse uma invasora, dentro da casa cujas contas eu ajudava a pagar. Havia anos sem que ninguém percebesse. Eu não chorei, não discuti, não pedi que ninguém me defendesse. Entrei no elevador, observei as portas douradas se fecharem e entendi que minha família acreditava ter me apagado diante de todas as pessoas, importantes para eles. O que eles não entendiam era que quase tudo do que dependiam ainda estava ligado a mim. Mas antes de explicar por quê, essas mesmas pessoas passaram a implorar pelo meu retorno apenas 47 dias depois. Quero contar como tudo começou. 3 anos antes, meu pai ainda me apresentava como uma filha que mantém esta empresa funcionando. O nome dele era Roberto Carvalho. Minha avó, Marília Carvalho, havia fundado a Carvalho Atlantic Aviation, começando com apenas 2 aviões executivos em um pequeno hangar no aeroporto de Congonhas. Meu pai gostava de dizer que tinha transformado a empresa em um império da aviação executiva brasileira. Eu era a pessoa que impedia esse império de desmoronar. Meu cargo oficial era diretora de operações de voo e compliance corporativo. Eu coordenava tripulações, aprovava manutenções, negociava contratos de hangares, renovava seguros, supervisionava contratos de clientes e organizava planos de contingência para tempestades e emergências envolvendo nossa frota de 28 aeronaves. Se um cliente precisava de um jato para o Rio de Janeiro em 2 horas, eu resolvia. Se uma tempestade ameaçava o litoral paulista, eu já tinha movido as aeronaves antes mesmo de meu pai terminar de discutir como aquilo afetaria a imagem da empresa. A maioria dos funcionários me ligava antes de ligar para ele, porque eu entregava soluções. Ele entregava discursos. Minha mãe, Cláudia Carvalho, presidia a Fundação Beneficente da Família, financiada generosamente pela empresa. Ela adorava dizer em eventos: "As 2 filhas carregam o legado da família Carvalho." Minha irmã mais velha, Camila Carvalho, era diretora de marketing. Camila aprovava campanhas, aparecia em revistas, organizava jantares beneficentes e posava ao lado de aviões que sequer sabia identificar. Ela também usava os jatos da empresa para finais de semana em Trancoso, Angra dos Reis e Fernando de Noronha. Quando uma campanha dava certo, ela recebia os aplausos. Quando dava errado, culpava meu departamento. Para meus pais, ela era a filha perfeita, linda, carismática, fotogênica. Eu era apenas a filha que resolvia problemas. Naquela época, eu namorava Gabriel Moreira havia 2 anos. Gabriel trabalhava com logística de emergências da Prefeitura de São Paulo. Ele ganhava bem, vivia dentro das próprias condições e não se impressionava com jatos particulares ou sobrenomes famosos. Meu pai o detestava. Não porque fosse uma má pessoa, mas porque ele não oferecia uma fusão empresarial, influência política ou bilhões em patrimônio. Certa vez meu pai me disse: "O amor só faz sentido quando melhora a posição da família." Eu respondi: "Eu sou uma pessoa, não um ativo financeiro." Ele respondeu: "E o Gabriel consegue te dar a vida com a qual você está acostumada?" Eu quase ri, porque era justamente eu quem ajudava a sustentar aquela vida para todo mundo. Tudo mudou quando Eduardo Almeida, dono da Almeida Aeromanutenção, iniciou negociações para vender sua empresa para a nossa. Seu filho, Lucas Almeida, era vice-presidente da companhia. Educado, inteligente, elegante. Exatamente o tipo de homem que meus pais consideravam adequado para mim. Os jantares de negócios rapidamente se transformaram em jantares familiares. Minha mãe começou a falar sobre locais para casamento. Camila comentava sobre fotos de noivado para revistas de sociedade paulista. Meu pai foi mais direto. "Um casamento entre você e Lucas deixaria os bancos muito mais tranquilos sobre a parceria entre as 2 empresas." Foi a primeira vez que percebi que eles não estavam falando de casamento. Estavam falando de estratégia empresarial. Alguns dias depois, Lucas me pediu para conversar sozinho comigo. Ele parecia nervoso. "Pra ser sincero, Manu, eu também não quero isso." "Então por que está aqui?" Ele desviou o olhar. Meu pai ameaçou me tirar da empresa se eu recusasse. Fiquei em silêncio por alguns segundos. "Se você continuar fingindo em público, nada vai mudar para nenhum de nós."
Ele assentiu lentamente. Eu sei. Pouco tempo depois, minha avó faleceu. Durante a leitura do patrimônio, a advogada da família, Tora Daniela Barros, revelou algo que mudou completamente minha vida. Minha avó havia deixado para mim 39% das ações da Carvalho Atlantic Aviation. Além disso, eu havia sido nomeada responsável por um fundo de participação dos funcionários equivalente a outros 15% dos votos da empresa, criado especificamente para proteger pilotos, mecânicos, despachantes e funcionários administrativos. Se os interesses dos funcionários ou a estabilidade da empresa estivessem ameaçados, eu teria autonomia total sobre esses votos. 39% mais 15%. 54% do poder de voto. Controle absoluto. Eu não contei isso para ninguém da minha família. Nem para meu pai, nem para minha mãe, nem para Camila. Mas comecei a guardar documentos, contratos, atas, mensagens dos bancos, rascunhos da aquisição, e-mails internos. Quanto mais eu lia, mais uma coisa ficava clara. Aquele casamento não tinha nada a ver com amor. Em dezembro, a pressão se tornou insuportável. Minha mãe tratava o pedido de casamento como um evento social já confirmado. Camila chegou a dizer: casa com ele oficialmente e continua vendo o Gabriel em segredo. Todo mundo faz isso, amiga. Olhei para ela sem acreditar. Você está ouvindo o que está dizendo? Ela deu de ombros. Estou sendo prática. Eu recusei todas as versões daquele plano. Na tarde da véspera de Natal, meu pai colocou uma caixa de veludo sobre a mesa do escritório. Lucas vai te pedir em casamento à meia-noite. Ele empurrou a caixa na minha direção. E você vai aceitar. Olhei para ele. Você está confundindo minha vida com uma estratégia financeira. Ele se recostou na cadeira. Confiante. Convencido de que eu cederia quando os convidados chegassem. Então ele revelou algo ainda pior. Repórteres haviam sido convidados. Fotógrafos já estavam confirmados. O anúncio oficial do noivado já havia sido preparado. Às 5 da tarde, eu encontrei o comunicado sobre uma mesa próxima ao escritório. Dizia: a união entre as famílias Carvalho e Almeida representa amor, valores compartilhados e compromisso com o futuro da aviação executiva brasileira. Havia até uma declaração atribuída a mim. Casar com Lucas será uma forma de honrar o legado da minha avó. Eu nunca havia dito aquelas palavras, nenhuma única delas. Pouco antes dos convidados chegarem, Lucas apareceu segurando a caixa do anel. Meu pai preparou os documentos da fusão para serem assinados logo após o pedido. Meu estômago gelou. Documentos? Ele assentiu. Alguns mencionam o alinhamento dos interesses familiares após o casamento. Olhei diretamente para ele. Você vai fazer isso? Ele respirou fundo. Não vou te pedir em casamento hoje à noite. Balancei a cabeça. Se você ficar em silêncio, eles vão anunciar tudo mesmo assim. Ele demorou alguns segundos. Depois respondeu. Então eu vou falar na frente de todo mundo. Gabriel não foi convidado para a festa. Minha mãe disse que era um evento apenas para a família e investidores próximos. Mesmo assim, quase 60 pessoas lotavam a cobertura. Ela ainda exigiu que eu trocasse meu vestido verde escuro por um vestido prateado. Prata vai ficar melhor nas fotos ao lado do smoking do Lucas. Eu fiquei com o vestido verde. Camila circulava entre os convidados repetindo. Hoje vai acontecer um anúncio histórico para a família Carvalho. Ela já tinha criado até uma hashtag para o evento. Às 23h30, meu pai iniciou o discurso de Natal. Falou sobre legado, sacrifício, continuidade, responsabilidade e sobre o dever dos filhos de proteger aquilo que gerações anteriores construíram. Eduardo Almeida estava ao lado dele sorrindo como alguém prestes a fechar o negócio da vida. Meu pai ergueu a taça. A Carvalho Atlantic Aviation e a Almeida. A aeromanutenção em breve estarão unidas não apenas nos negócios, mas também como família. Antes que ele pudesse chamar Lucas, eu dei um passo à frente. Não haverá casamento. O salão inteiro ficou em silêncio. Eu nunca concordei com esse noivado. E não vou me casar para servir de garantia financeira para uma empresa. Meu pai tentou me interromper. Eu continuei. Nenhum casamento deve ser usado como moeda de troca em negociações empresariais. E nenhum comunicado foi autorizado em meu nome. Eduardo Almeida me chamou de irresponsável. Disse que eu estava humilhando duas famílias. Então Lucas deu um passo para longe do pai. A Manuela está dizendo a verdade. Todos olharam para ele. Nós nunca concordamos com esse casamento. O anúncio foi preparado sem nossa autorização. Naquele instante, tudo mudou. Convidados abaixaram as taças. Jornalistas começaram a digitar em seus celulares. Alguém perguntou se a fusão já tinha a aprovação do conselho. Em menos de 2 minutos, o império cuidadosamente planejado pelo meu pai começou a desmoronar diante de todos. E foi então que minha mãe me deu um tapa. Camila despejou champanhe nos meus sapatos. E meu pai apontou para o elevador. Saia da minha casa.
Eu não tenho mais filha. Os seguranças seguraram meus braços. As portas douradas do elevador se fecharam. E pela primeira vez na vida, eu entendi que minha família acreditava ter me destruído. Mas havia uma coisa que eles ainda não sabiam. O futuro daquela empresa ainda dependia de mim. Eles me expulsaram, mas esqueceram quem realmente controlava a empresa. Quando as portas do elevador se fecharam naquela noite de Natal, minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o celular cair no chão do lobby. Por alguns segundos fiquei parada olhando meu reflexo nas portas douradas. Eu acabava de ser expulsa da casa onde cresci, na frente de investidores, na frente da imprensa, na frente de pessoas que conheciam minha família há décadas. Meu pai havia acabado de dizer: eu não tenho mais filha. E pela primeira vez na vida, eu comecei a acreditar que ele realmente pensava isso. Peguei um táxi e fui para um pequeno hotel perto do aeroporto de Congonhas. Não liguei para Gabriel. Meu pai passaria os próximos dias dizendo que tudo aquilo era culpa dele, que ele havia me colocado contra a família. Eu precisava que a próxima decisão fosse exclusivamente minha. Entrei no quarto, abri o notebook e liguei para a doutora Daniela Barros. Ela atendeu no segundo toque. Manuela? Precisamos conversar agora. Durante as 2 horas seguintes, enviei tudo para ela. Contratos, minutas da aquisição, e-mails dos bancos, mensagens internas, relatórios financeiros, documentos que eu vinha guardando havia meses. Do outro lado da linha houve silêncio. Depois Daniela falou: meu Deus. O quê? Isso nunca foi sobre casamento. Eu permaneci em silêncio, porque eu já sabia. Ela continuou: eles estavam tentando unir as 2 famílias para garantir votos e aprovações futuras dentro da empresa. Eu imaginei isso. Não, Manu, é pior do que você imagina. Ela abriu os documentos da herança da minha avó. Mais uma vez. 39% das ações diretamente no meu nome. 15% do fundo de proteção dos funcionários sob minha responsabilidade. Total, 54% dos votos. Controle majoritário. Meu pai nunca percebeu isso porque sempre acreditou que liderança e sobrenome eram a mesma coisa. Não eram. Você pode convocar uma reunião extraordinária do conselho amanhã de manhã, disse Daniela. No Natal? Principalmente no Natal. Ela fez uma pausa. Se houver risco real para os funcionários, para os benefícios ou para a estabilidade da empresa, o fundo obriga você a agir. Olhei pela janela do hotel. São Paulo parecia estranhamente silenciosa naquela madrugada. Então vamos agir. Às 2h17 da manhã do dia 25 de dezembro, eu assinei a solicitação oficial. Solicitei. Suspensão temporária das autorizações executivas do meu pai. Suspensão dos poderes de assinatura da minha irmã. Revisão completa das despesas corporativas. Auditoria independente sobre a aquisição da Almeida Aeromanutenção. Preservação de todos os registros financeiros e digitais. Mas incluí algo importante. Nenhum funcionário perderia salário. Nenhum cliente perderia dinheiro. Nenhum voo seria cancelado desnecessariamente. Se minha família queria transformar pessoas em peças de negociação, eu não faria o mesmo. Antes de enviar o documento, fiquei olhando para o nome do meu pai na lista de autorizações bancárias. Durante anos, aquele nome significou segurança, proteção, autoridade. Agora significava risco. Cliquei em enviar. Não parecia vingança. Parecia fechar uma porta que ele acreditava que estaria aberta para sempre. Às 8 da manhã aconteceu a reunião do conselho. Meu pai apareceu usando a mesma camisa da noite anterior. Parecia mais ofendido do que cansado. Minha mãe também estava presente. Camila entrou alguns minutos depois. Nenhum deles sabia o que estava prestes a acontecer. Daniela começou a explicar a estrutura societária. 39%. Depois mais 15%. 54%. Meu pai interrompeu imediatamente. Esse fundo sempre existiu para apoiar a liderança da família. Daniela respondeu calmamente. Não, Sr. Carvalho. Ela abriu o documento da minha avó e leu em voz alta. O administrador do fundo deverá agir de forma independente sempre que os interesses dos funcionários ou da empresa estiverem ameaçados. Meu pai ficou em silêncio. Pela primeira vez em muitos anos, ele percebeu que não controlava mais a situação. Isso é vingança! Ele gritou. Você está agindo emocionalmente por causa de um problema pessoal? Respirei fundo. Então compartilhei minha tela. Mostrei documentos que eu havia reunido semanas antes do Natal. Datas, e-mails, minutas, relatórios. Tudo provava que minha investigação havia começado muito antes da festa. Muito antes do tapa. Muito antes da expulsão. Então comecei a mostrar as despesas. Viagens pessoais pagas pela empresa. Manutenção da cobertura registrada como despesas executivas. Eventos beneficentes sem qualquer ligação com a aviação. Uso privado de aeronaves sem autorização formal. Cartões corporativos utilizados como contas pessoais. O silêncio dominou a reunião.
Minha irmã finalmente falou. Isso é ridículo. Não, respondi. Ridículo foi me transformar em garantia bancária para uma fusão empresarial. A primeira votação aconteceu. Meu pai perdeu temporariamente seus poderes de assinatura. A segunda votação congelou os cartões ligados à fundação da minha mãe. A terceira proibiu o uso pessoal das aeronaves da empresa até o final da auditoria. Uma a uma. As autorizações desapareceram. Contas bancárias, cartões corporativos, sistema de combustível, agendamentos de aeronaves, acesso a fornecedores. Tudo bloqueado. Meu pai ficou olhando para a câmera sem dizer nada. Talvez porque pela primeira vez alguém o obrigava a entender uma coisa simples. Ser meu pai não lhe dava o direito de controlar minha vida. Assim que a reunião terminou, fui trabalhar. Autorizei os voos do dia. Confirmei escalas das tripulações. Liberei pagamentos de manutenção. Conversei pessoalmente com clientes preocupados. Até o meio-dia, todos os voos programados haviam decolado normalmente. Nenhum funcionário perdeu um centavo. Nenhum cliente foi prejudicado. A empresa continuava funcionando. Talvez até melhor do que antes. Naquela tarde, Gabriel apareceu no hotel com 2 cafés e um casaco limpo. Ele sentou na minha frente e perguntou: "Você está tentando proteger a empresa? Ou está tentando machucar sua família?" Demorei alguns segundos para responder. Os dois. Ele assentiu lentamente. "Então decide qual dessas duas coisas vai controlar suas próximas decisões." Olhei para ele e percebi que aquela talvez fosse a conversa mais honesta que alguém tinha tido comigo em anos. As mensagens começaram antes do pôr do sol. Meu pai ameaçou me processar. Minha mãe chamou o tapa de um erro emocional. Camila disse que o champanhe tinha sido apenas uma brincadeira. Nenhum deles perguntou onde eu estava dormindo. Nenhum perguntou se eu estava bem. Nenhum pediu desculpas. Naquela noite recebi uma ligação inesperada. Era Lucas Almeida. Ele parecia nervoso. "Manuela? Meu pai está furioso." "Imagino." Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse algo que mudaria tudo. "Eu encontrei alguns e-mails que você precisa ver." Meu coração acelerou. "Que tipo de e-mails?" Do outro lado da linha houve silêncio. Então ele respondeu: "Os e-mails mostram que o casamento nunca foi sobre família. Foi sobre dinheiro. Pela primeira vez desde a noite anterior, eu senti medo de verdade. Porque comecei a perceber que talvez o plano deles fosse muito maior do que eu imaginava. Eu não era uma filha. Eu era um ativo financeiro." Na manhã seguinte, Lucas me enviou uma pasta com dezenas de e-mails. Eu comecei a ler. E a cada página a situação ficava pior. Muito pior. Um dos e-mails dizia: "O alinhamento familiar aumentará a confiança dos bancos e facilitará a aprovação do crédito." Outro dizia: "Após o casamento, Manuela provavelmente apoiará as garantias necessárias para concluir a operação." Eu parei de respirar por alguns segundos. Eu não era a noiva. Eu era a garantia bancária. Havia ainda outro documento. Esse conseguiu ser pior. Um contrato preliminar mencionava uma garantia pessoal ligada à aquisição da Almeida Aeromanutenção. Meu nome aparecia associado ao documento. Minha participação acionária. Minha influência sobre o fundo dos funcionários. Meu patrimônio futuro. Tudo serviria para tranquilizar os bancos. Sem meu conhecimento. Sem minha autorização. Eu liguei imediatamente para Daniela. Ela leu os documentos em silêncio. Depois disse apenas: "Meu Deus." "O quê?" "Eles nunca quiseram unir famílias, Manu." Ela fez uma pausa. Eles queriam unir patrimônios. Naquele instante eu finalmente entendi tudo. O casamento não celebraria amor, nem parceria, nem tradição familiar. Ele me colocaria dentro de uma estrutura emocional e jurídica onde dizer não depois seria muito mais difícil. Porque aí eu não estaria decepcionando apenas meus pais. Eu estaria decepcionando meu marido, a empresa, os bancos, os investidores, toda a cidade. Era uma armadilha perfeita. Lucas decidiu colaborar oficialmente com a investigação. Ele entregou todos os e-mails à doutora Daniela Barros. Sabia que isso provavelmente destruiria sua relação com o pai. Mesmo assim, fez a coisa certa. Um dos e-mails enviados por Eduardo Almeida dizia: "A assinatura dela será muito mais fácil depois do casamento." Outro se referia a mim como o ativo estabilizador da operação. Ativo. Não filha, não mulher, não pessoa. Ativo. Foi nesse momento que qualquer dúvida desapareceu. Poucos dias depois, a aquisição foi cancelada. Eduardo Almeida culpou publicamente a instabilidade administrativa da empresa. Nós respondemos apenas com fatos. Os voos continuavam operando. Os salários continuavam sendo pagos. Os contratos continuavam ativos. Nenhum cliente havia perdido dinheiro. Nenhum funcionário havia sido demitido. A empresa estava mais saudável sem aquele negócio do que jamais estaria com ele. Mas as consequências finalmente chegaram até a cobertura dos jardins.
Meu pai havia usado a cobertura como garantia de um empréstimo pessoal. Ele contava com futuras distribuições da empresa para pagar as parcelas. Com os pagamentos congelados durante a auditoria, o problema se tornou urgente. Minha mãe finalmente percebeu que a casa que usava como símbolo do sucesso da família poderia ser vendida. Camila foi atingida logo depois. Seu salário executivo foi suspenso. Seu cartão corporativo foi cancelado. Seu carro da empresa foi devolvido. As viagens acabaram. Os jatos desapareceram. Ela me ligou chorando. Manu, eu preciso de ajuda. Quanto? 75 mil reais. Fechei os olhos. Não. Ela ficou em silêncio. Você está gostando disso tudo, não está? Não. Respirei fundo. Mas também não vou impedir você de enfrentar as consequências das suas escolhas. Meu pai entrou na justiça tentando recuperar o controle da empresa. Os advogados dele me descreveram como uma filha ressentida usando uma brecha técnica para se vingar da própria família. Daniela respondeu com documentos, folha salarial, pagamentos de manutenção, contratos ativos, relatórios operacionais. Tudo mostrava a mesma coisa. A empresa continuava funcionando perfeitamente sob minha gestão. Então os auditores encontraram algo inesperado. Um documento eletrônico contendo uma garantia financeira com a minha assinatura. A assinatura parecia minha, mas eu nunca tinha visto aquele documento. Nunca o assinei. Nunca o autorizei. Verificamos a data. Naquela noite eu estava em Campinas, coordenando a retirada de aeronaves por causa de uma tempestade. Era impossível eu ter assinado aquilo. Daniela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois falou. Isso deixou de ser apenas uma disputa corporativa. O que é, então? Ela fechou a pasta lentamente. Possível fraude. No dia 9 de fevereiro, exatamente 47 dias depois da noite de Natal, meu celular mostrava 89 chamadas perdidas. Meu pai queria acesso às contas novamente. Minha mãe queria salvar a cobertura. Camila queria recuperar os cartões e benefícios. Pela primeira vez, eles precisavam de mim. Mas havia uma coisa que eu finalmente tinha entendido. Eles não sentiam falta da filha. Sentiam falta do acesso que vinha junto com ela. Eles não sentiam falta da filha, sentiam falta do acesso. No dia 9 de fevereiro, exatamente 47 dias depois daquela noite de Natal, meu celular mostrava 89 chamadas perdidas. As ligações já não vinham apenas dos advogados. Vinham do meu pai, da minha mãe, da Camila. Meu pai queria acesso novamente às contas da empresa. Minha mãe queria salvar a cobertura dos jardins. Minha irmã queria recuperar cartões, viagens e benefícios. Foi então que eu finalmente entendi uma coisa. Eles não sentiam falta da filha. Sentiam falta do acesso que vinha junto com ela. Aceitei apenas uma reunião. Ela aconteceu no escritório da doutora Daniela Barros. Meu pai chegou acompanhado de advogados. Minha mãe e Camila vieram sozinhas. Talvez acreditassem que lágrimas conseguiriam o que os tribunais não haviam conseguido. Minha mãe falou primeiro. Eu me arrependo do que aconteceu no Natal. Ela fez uma pausa. Mas você também nos colocou numa situação impossível diante de todo mundo. Não era um pedido de desculpas. Era uma tentativa de dividir a culpa. Camila falou em seguida. Desculpa pelo champanhe. E quase imediatamente perguntou. Quando meu salário e meus benefícios serão restaurados? Eu apenas a observei. Algumas pessoas conseguem transformar até pedidos de desculpas em negociações. Meu pai esperou até que as duas terminassem. Então falou. Esta empresa não sobrevive sem união familiar. Olhei para ele. Você ainda acredita que eu destruí o futuro da família por amor? Ele evitou responder. Em vez disso disse, você pode ser oficialmente nomeada CEO. Terá reconhecimento público. Terá total autoridade operacional. Eu quase sorri. Ele estava me oferecendo como prêmio exatamente aquilo que eu já fazia todos os dias. Então Daniela colocou os documentos sobre a mesa. As condições eram simples. Meu pai renunciaria ao cargo de presidente do conselho. Venderia parte das ações pelo valor determinado por avaliação independente. Reembolsaria despesas pessoais pagas pela empresa. Camila deixaria oficialmente o cargo executivo. Minha mãe perderia o controle da fundação financiada pela companhia. Todos desistiriam de futuras ações contra o fundo dos funcionários. Meu pai empurrou os papéis de volta. Uma filha não impõe condições ao próprio pai. Olhei diretamente para ele. Você disse que não tinha mais filha. O silêncio tomou conta da sala. Pela primeira vez desde o Natal, meu pai baixou a voz. Sangue não pode ser apagado por uma única noite ruim. Eu continuei olhando para ele, porque aquela não tinha sido apenas uma noite ruim. Foi a noite em que as crenças privadas deles ficaram visíveis para todos. Minha mãe começou a chorar. Camila me chamou de fria. Meu pai falou sobre lealdade, sobre família, sobre herança, sobre tudo aquilo que um dia pertenceria aos filhos. Respirei fundo e respondi. Eu não tenho uma família.
As palavras não pareceram uma vitória. Pareceram apenas o fim de uma história que já tinha terminado há muito tempo. Meu pai recusou o acordo. Saiu da sala acompanhado pelos advogados. Mas no corredor até mesmo o próprio advogado dele o alertou. Os documentos do fundo, os e-mails dos bancos, as auditorias, a assinatura falsificada. Tudo aquilo representava um risco enorme. Mesmo assim, ele decidiu continuar a batalha. Na manhã seguinte, fui oficialmente notificada. Meu pai queria retirar de mim o controle do fundo dos funcionários. Primeiro ele me expulsou de casa. Agora queria retirar de mim a única ferramenta que me permitia proteger as pessoas que realmente dependiam daquela empresa. Nossa defesa foi simples. Não falamos sobre o tapa. Não falamos sobre a humilhação. Falamos sobre números. Folhas salariais. Pagamentos de manutenção. Seguros renovados. Relatórios operacionais. Contratos preservados. Os pilotos testemunharam que os voos continuaram seguros. Os mecânicos confirmaram que nenhuma inspeção foi adiada. Os despachantes provaram que nenhum cliente havia sido prejudicado. Eu havia usado o fundo exatamente da forma que minha avó pretendia. Lucas Almeida também testemunhou. Confirmou o plano do casamento. Os documentos ocultos. Os e-mails. As pressões dos pais. Tudo. O tribunal recusou imediatamente o pedido do meu pai. Ele não recuperaria o controle. Meses depois, ele finalmente aceitou negociar. Renunciou ao cargo de presidente do conselho. Vendeu parte das ações. Pagou despesas pessoais registradas na auditoria. Recebeu dinheiro suficiente para viver confortavelmente, mas não suficiente para manter a vida que havia construído usando recursos da empresa como se fossem pessoais. Pouco tempo depois, meus pais venderam a cobertura dos jardins para quitar os empréstimos pendentes. Minha mãe perdeu o comando da fundação. Camila deixou a empresa. Sem salário, sem benefícios e sem os privilégios de antes, acabou declarando falência pessoal alguns meses depois. Mais tarde, conseguiu trabalho como coordenadora de eventos em Campinas. Pela primeira vez na vida, ela precisou trabalhar antes de receber os aplausos. Eduardo Almeida perdeu a aquisição. Lucas deixou a empresa do pai. Nós continuamos amigos, mas nunca existiu romance entre nós. Ele havia escolhido fazer a coisa certa, e isso era suficiente. Gabriel continuou ao meu lado. Mas meu final feliz não era casar com um homem melhor. Meu final feliz era finalmente poder escolher a minha própria vida, sem pedir permissão para ninguém. Meses depois, o conselho aprovou um novo nome para a empresa. Atlantic Flight Management. Eu retirei o sobrenome Carvalho, porque nenhuma família deveria confundir o próprio sobrenome com a propriedade permanente do trabalho dos outros. O fundo dos funcionários permaneceu intacto. Criamos novas políticas de transparência, novas regras de aprovação, participação nos lucros baseada em desempenho, segurança e resultados. Enviei aos meus pais e à minha irmã uma notificação formal, exigindo que toda a comunicação futura acontecesse apenas através dos advogados. Minha mãe enviou uma carta pessoal. Eu a devolvi sem abrir. Meu pai deixou uma mensagem dizendo que esperava que um dia eu entendesse suas razões. Eu a apaguei. Entender os motivos de alguém nunca transforma escolhas erradas em escolhas aceitáveis. No evento de relançamento da empresa, eu estava diante de pilotos, mecânicos, despachantes e funcionários, não diante da elite paulistana. Olhei para todos eles e disse: liderança não significa controlar as escolhas de outras pessoas. Significa assumir responsabilidade pelas consequências das próprias decisões. Eu nunca mencionei minha família pelo nome. Não era mais necessário. Algumas semanas depois, troquei meu número de telefone. Meu pai disse naquela noite que não tinha mais uma filha. Então eu finalmente parei de tentar provar que ele estava errado. Retirei o nome dele da empresa, mudei meu número e construí uma vida que ele nunca mais poderia controlar. Eles perderam a cobertura porque trataram pessoas como ativos. Eu mantive a empresa porque entendi algo que eles nunca compreenderam. Lealdade sem respeito é apenas obediência. E eu nunca falei com eles novamente. Fem.